eu queria falar sobre antinomia de leis. O que é antinomia de leis? A todo instante vão tentar fugir da aplicação do CDC. Ah, não, nesse caso a gente não pode aplicar o CDC, vamos aplicar a Convenção de Varsóvia. Nesse caso não pode aplicar o CDC, tem que ser o Código Civil. Nesse caso não pode ser o CDC, tem que ser a Lei do Quinto dos Infernos. E assim vai. Renato, por que isso acontece? Bom, em um primeiro plano você tem que saber que isso é bom para o consumidor. Por quê? Porque se o CDC não tivesse protegendo o consumidor, a iniciativa privada não ia tentar fugir da aplicação do CDC. Então, isso é um bom sinal, é um sinal de que a defesa do consumidor efetivamente funciona. Tá bom. E o que eu posso fazer se cair na minha prova uma questão que vem dizendo que alguém não está querendo aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Eu vou dar um caminho, eu vou dar um passo a passo. E qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro argumento que pode ser utilizado é o tempo. O código é de 1990. Então, se alguém estiver tentando utilizar uma lei de antes de 1990, você fala, critério de temporalidade, uma lei mais nova deve prevalecer em relação a uma mais antiga. Tá bom. O segundo critério é o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei específica para cuidar de problemas de consumo. Então, princípio da especialidade é o segundo tópico. Terceiro, qual é? O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de eficácia supralegal. O que é uma norma de eficácia supralegal? Eu vou me valer aqui do sistema piramidal de Kelsen para mostrar isso para vocês. O Kelsen colocava nessa pirâmide aqui o ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico? O conjunto de leis, né? O Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, está tudo aqui dentro, né? Legal. E isso aqui resolve o quê? O problema da vida da gente, né? Está aqui para resolver o problema que a gente arruma. Esse é o ordenamento, o conjunto de normas que regula a nossa vida, tá? No topo desse estudo, no topo dessa pirâmide, o Kelsen colocava a Constituição Federal. Na base, ou mais ou menos aqui, né, então, na base, toda a legislação ordinária, Código Civil, tá tudo aqui. Mas o que foi que impulsionou a criação do CDC? Não foi a Constituição Federal? Foi. Por causa disso, o CDC fica mais ou menos aqui. Ou seja, ele é uma norma de eficácia supralegal. Ele está acima das outras. Quando a norma for de eficácia supralegal, toda legislação ordinária deve ser interpretada de maneira subsidiária ao CDC. Então esse é um terceiro argumento legal. No dia que alguém estiver em cima de uma lei ordinária, lei tal contra o CDC. Você fala, peraí, mas o CDC é uma norma de eficácia supralegal. E essa legislação tem que primeiro passar pelo CDC para depois chegar nela. É um argumento interessante. E tem o quarto argumento, que no meu modo de ver é o mais utilizado, que é a teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes. Como assim, teoria do diálogo das fontes? Um camarada chamado Eric Jaime foi o criador dessa teoria, que ele disse o seguinte: o ordenamento jurídico não é composto de normas que se repelem, né, que uma afasta da outra. Não. Nada impede que as normas possam se integrar, possam interagir. Então, qual o problema de eu utilizar o Código de Defesa do Consumidor em conjunto, em harmonia com o Código Civil? E aí nós vamos ver determinadas situações assim. A gente vai estar estudando lá na frente que o Código de Defesa do Consumidor, em algumas situações, você tem um prazo de 90 dias para entrar com o processo. Só que, às vezes, é difícil para o consumidor fazer isso.
Então, o que é permitido? Que você aplique o Código de Defesa do Consumidor, mas que se você socorra de prazos, por exemplo, do Código Civil, de 3 anos, de 10 anos, você aplique o CDC com todos os seus regramentos, com tudo certinho, só que você pode se beneficiar de outras normas. Então, a teoria do diálogo das fontes, ela, nesse momento de antinomia de leis, ela não vai prezar por uma lei repelir a outra, muito pelo contrário. Ela vai dizer que as leis podem se integrar para poder defender os interesses desses caras aqui, que são as partes mais frágeis dessa relação. Beleza?